que aconteceu com você? Do enfrentamento à cura. Capítulo 6, parte 3. Oprah. Também precisamos considerar a dependência da tecnologia. Cada vez mais vejo pais terceirizando os cuidados infantis para o celular ou o tablet, ou as crianças são entregues a seus próprios dispositivos metafóricos, enquanto os pais estão distraídos com seus dispositivos literais. Uma vez eu estava dirigindo em Chicago e meu carro ficou o tempo todo atrás de uma charrete. As crianças estavam debruçadas para fora, olhando ao redor. A mãe estava ao celular batendo papo. Durante todo o passeio, nenhuma vez ela se ocupou das crianças, nem sequer olhou para elas. E eu fiquei pensando, quando o passeio terminar, ela vai postar uma foto com a legenda: "Olhe para nós, não foi demais?" Fizemos um passeio de charrete. Vejo com muita frequência pais que estão com os filhos, mas não realmente com eles. Dr. Perry, acho que esse é um problema grave da nossa sociedade dispersiva. Não somos muito bons em estar realmente presentes. Oprah, e até um bebê percebe quando você não está lá de verdade. Eles sabem que você está animado ou feliz. Eles sentem, sabem se estão seguros ou não. Querem contato visual. Dr. Perry, eles querem comprometimento total. Querem que você esteja presente. A incapacidade de se estar de fato presente tem um impacto tóxico no desenvolvimento saudável. Como já dissemos, o cérebro do bebê está tentando dar um sentido ao mundo, e como somos criaturas sociais, uma parte crucial desse processo é criar uma sensação de pertencimento. Eu importo, pertenço ao clã. Essa sensação decorre de receber dos outros sinais específicos de que somos importantes, principalmente vindos da família, e exige que se dê atenção ao recém-nascido, ou bebê, ou à criança, não uma atenção parcial, mas uma atenção totalmente comprometida. Estou olhando para você, estou escutando, estou bem aqui com você. Todos nós tivemos a experiência de estar conversando com alguém e se sentir dispensado quando a pessoa se desconecta para olhar o celular. Mesmo que sejamos adultos, tenhamos cérebros desenvolvidos e entendamos como o mundo funciona, parece desrespeitoso, magoa. Oprah, a sensação é: eu não era importante bastante para prender a sua atenção. Dr. Perry, exatamente, não sou importante o bastante. Já é muito ruim receber essa mensagem de alguém quando você é adulto. Imagine se for uma mensagem constante que o bebê recebe na fase de construção do seu mundo. Não sou importante. A capacidade do bebê de ser empático e acolhedor, de amar, depende da natureza, da qualidade e do número de interações amorosas que ele vivencia no começo da vida. Uma interação evasiva e descomprometida não cria os alicerces para que uma pessoa seja amorosa. Pelo contrário, está contribuindo para uma pessoa emocionalmente faminta, carente, que desejará pertencer, mas não terá a capacidade neurobiológica de realmente encontrar o que precisa. Um cuidado indiferente pode levar a uma insaciável rede de amor. Você não consegue amar se não for amado. Oprah. Sob um ponto de vista científico, o que acontece quando uma mãe ou um pai está ao celular enquanto a criança tenta compartilhar uma experiência com eles? Dr. Perry, existe um experimento famoso na psicologia do desenvolvimento, criado por um amigo e colega meu, Dr. Ed Tronick. Chama-se Paradigma do Rosto Imóvel e pode nos dar uma pista. Resumindo, um pai ou uma mãe é instruído a não fazer nenhuma expressão ao interagir com seu bebê. Deve desligar-se e mostrar-se passivo e frio em relação à criança. O bebê imediatamente tenta chamar a atenção do genitor e, segundos depois de fracassar, fica claramente estressado. Oprah, ele começa a chorar? Dr. Perry, quase sempre. O paradigma
do rosto imóvel mostra de maneira visceral que no intervalo de segundos em que uma criança percebe que o pai ou a mãe está desligado e emocionalmente ausente, ela fica angustiada e tenta chamar a atenção do pai. Quando os esforços fracassam, de vez a criança se desliga e se recolhe emocionalmente. Se essa for uma experiência contínua, imagine o impacto em uma criança em desenvolvimento. Um cuidador frio, desligado e pouco atento pode ter efeitos tóxicos imediatos e potencialmente perenes na criança em desenvolvimento. Ela pode crescer sentindo-se inadequada, incapaz de ser amada. Mesmo com muitos talentos e habilidades, sentirá que não é boa o bastante. Como adulto, o que pode levar a uma série de comportamentos inadequados, incluindo formas doentias de buscar atenção, autossabotagem ou mesmo comportamento autodestrutivo. Se uma criança pequena depende dos pais ou da cuidadora para regulá-la e essa cuidadora for indiferente, distraída ou mesmo ausente quando o bebê precisa de conforto ou comida, isso cria nele aquele padrão de ativação de estresse imprevisível e incontrolável? Dr. Perry: certo, e isso gera uma resposta sensibilizada ao estresse. Veja, vamos conversar sobre isso. Sabemos que o corpo humano, do bebê ou do adulto, tem vários sistemas que ajudam a pessoa a lidar com qualquer desafio que esteja enfrentando. O mais conhecido é a resposta lute ou fuja, sobre o qual falamos. Estou olhando para a figura 6, calma, alerta, alarme, medo, terror. Por favor, me oriente. Dr. Perry: quando estamos estressados, ocorre uma resposta gradual, ativando aos poucos os sistemas no cérebro e no corpo, que nos ajudarão. Sem estresse, você pode ficar calma e refletir sobre o passado e o futuro. Mas assim que surge qualquer desafio, digamos, uma apresentação no trabalho, você entra num estado de alerta. Você percorre a plateia, analisa a expressão do público enquanto apresenta, tenta avaliar se está sendo convincente. Eles estão entendendo? Será que estão gostando? Estão entediados? Naquele dia mais tarde, você sofre uma pequena batida com o carro e, por um momento, entra no estado de alarme, meio paralisada, sem saber ao certo o que fazer. Devo chamar o seguro? Preciso acionar a polícia? Devo pegar os dados do outro motorista? Você fica temporariamente sem ação, até que de repente o outro motorista salta para fora do carro e começa a gritar, ameaçando-a com uma arma. Agora você entra num estado de total medo. Aí também entra em cena outro componente importante da sua capacidade de resposta ao estresse, a dissociação. Seu cérebro está continuamente monitorando a situação e acessando opções. Será que eu consigo escapar? Sou capaz de vencer esta luta? Seu cérebro diz que você não pode vencer uma luta com um sujeito que tem uma arma, então você tenta evitar um confronto e pede desculpas veementes. Você tem uma sensação de assistir ao que está acontecendo com você como se estivesse em um filme. Fica tão roboticamente condescendente com as exigências dele que lhe oferece dinheiro pelo estrago ali, na mesma hora. Seu sentido de tempo se distorce, você está dissociando. Seu corpo está se preparando para uma possível agressão. Sua frequência cardíaca diminui. Em vez de todo o seu sangue ir para os músculos para ajudar no lutar ou fugir, ocorre uma redução no fluxo sanguíneo periférico. Você pode empalidecer e até desmaiar. Seu corpo agora se prepara para um ataque, desligando-se da ameaça externa e fechando em seu mundo interior. A liberação de opioides endógenos, endorfinas, encefalinas, analgésicos naturais, e você sente como se estivesse observando algo acontecer com você. Muitas pessoas descrevem isso como experiência extracorpórea e com frequência não se lembram muito bem do que acontece a seguir. Dr. Perry: exatamente, usamos essa resposta dissociativa quando a dificuldade e a dor são inevitáveis. Sua mente e seu corpo protegem você. Como não é possível fugir fisicamente e lutar é inútil,
você foge psicologicamente para seu mundo interior, retornando à situação do bebê com um genitor que não se envolve. A resposta, lutar ou fugir, do bebê é chorar. Mas, se ninguém comparece ou comparece irritado, o bebê indefeso recorrerá à dissociação para sobreviver a essa circunstância angustiante e inescapável. O mesmo acontece com as crianças, jovens e adultos. Diante de qualquer dor e perturbação inevitável, eles dissociam e todo um conjunto de mudanças neurofisiológicas ajuda nisso, incluindo a liberação dos próprios opioides do organismo. Oprah. É por isso que as pessoas dizem tudo ficou em câmera lenta? Dr. Perry. Exato. Quando você entra em estado dissociativo, seu sentido de tempo se dissolve. Experiências que só levam alguns segundos aparecem ter durado minutos. Minutos podem dar a sensação de estar preso em um momento atemporal. Interroguei agentes do FBI depois de tiroteios, por exemplo. Um agente pode levar 8 minutos para descrever um acontecimento que na verdade durou 10 segundos. Isso ocorre porque naquele momento o cérebro dele flutua. Ele está fora do corpo assistindo aos acontecimentos. Quem já passou por um luto pode experimentar uma sensação parecida, bem como o torpor que ela traz. Às vezes, passamos roboticamente pelas atividades cotidianas. Há momentos em que parece que estamos em um filme. Oprah. O que você está dizendo é fascinante. Muitas vezes me questionei, por exemplo, sobre as pessoas que estavam nos aviões no 11 de setembro. Elas sabiam que havia um terrorista a bordo e só tiveram alguns minutos para ligar para suas famílias. Naquele momento de terror, deve ter havido alguma sensação de dissociação, porque muitos conseguiram ficar calmos e ligar para a família, escrever um bilhete ou correr para o cabine do piloto. Dr. Perry. Em muitas situações, dissociar-se parcialmente é uma reação adaptativa. É isso que você está dizendo. Se um soldado em combate simplesmente entrasse num estado de ativação contínua e incorporasse os estágios de fugir e lutar, ele iria para cima do adversário e seria baleado. Para manter o acesso ao córtex, o que significa pensar e se comportar conforme o treinamento, para se manter vivo em combate, ele precisa se dissociar até certo ponto. Isso é crucial para a sobrevivência. Sem dissociação, quanto mais uma pessoa é ameaçada, mais apavorada ela fica e mais o córtex se desliga. Ser capaz de dissociar-se parcialmente e se desligar em parte das ameaças do mundo externo e focar em atitudes treinadas é fundamental para o sucesso num esporte competitivo ou em desempenhos artísticos, onde há grande pressão. Os termos flow e no clima são usados para descrever alguns desses estados parcialmente dissociativos. Oprah. Na verdade, todo mundo usa a dissociação diariamente. É isso que é divagar, certo? E pode ser um mecanismo saudável de enfrentamento. Dr. Perry, sim, a mente vagando, o pensamento reflexivo e a criatividade de origem que a gente pare em algum momento. Reflita e passe um tempo dentro da nossa cabeça. Refletimos sobre o passado e imaginamos o futuro, fazendo do desligamento dissociativo uma parte fundamental da vida cotidiana e ele também é essencial para a interação relacional. Oprah, fiquei surpresa quando você me contou que a maioria das pessoas só consegue ficar completamente focada no que outra pessoa diz por cerca de 15 segundos e depois a mente se dispersa, entrando e saindo do foco de acordo com o que a pessoa está dizendo, se tem relação com algum fato na vida de quem escuta e como isso se liga a outra coisa e assim por diante. Dr. Perry. E essa é uma capacidade muito anormal e adaptativa. Deveríamos entender que a dissociação não é ruim, embora possa acontecer em circunstâncias ruins. Por si só, é uma coisa boa. Por exemplo, uma criança devagar na aula pode indicar que ela é criativa. Nosso sistema de educação pública atual é bom para produzir trabalhadores, mas pode ser um lugar terrível para criadores, artistas e futuros líderes. Oprah.
É muito comum punirmos a criança que divaga. Dr. Perry, verdade. No entanto, se uma escola está atenta a traumas e sabe dos seus efeitos no desenvolvimento, existe uma compreensão de que o período inativo desempenha um papel crucial na consolidação da memória e incentiva-se a reflexão dissociativa. Oprah. Ah, sim, estou muito atenta a esse princípio da dissociação por causa da minha escola na África do Sul. Ali as meninas são brilhantes, você conheceu várias delas, mas vêm de um ambiente desafiador que causam traumas e tiveram que treinar nossos professores a entender que a divagação ou dissociação é, na verdade, benéfica para elas. Trata-se de um mecanismo esperado de enfrentamento quando a pessoa é criada em um meio onde há caos inescapável e falta de apoio mínimo ou outras maneiras de se manter regulada. É preciso conseguir se desligar. Para sobreviver, a pessoa precisa se dissociar daquele ambiente e de sua intensidade. Dr. Perry. Exatamente. O mais comum é a dissociação, como mecanismo de enfrentamento. Ocorre quando o indivíduo sentir que não dá para escapar de uma situação ameaçadora. Se você é criança e houver muitos conflitos em sua família, você não tem muitas opções. Não pode dizer, eu estou caindo fora. Crianças muito pequenas não podem lutar ou fugir. Elas têm de ficar.